Olá, tudo bem? Eu sou Josiane Martins, sou terapeuta sexual, sou analista corporal e hoje nós vamos falar um pouco dos motivos pelos quais você se casou. E aí? Por qual motivo você se casou? Você sabe? Ou você já tem aquela frasezinha clichê? Eu me casei para ser feliz. É isso? Eu me casei para complementar a minha felicidade. Vão ser essas frasezinhas que você vai usar, essas frasezinhas clichê que existem por aí? Ou você pretende se casar e você já tem plantado na sua cabeça essa frasezinha clichê? É isso mesmo? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco dos motivos reais pelos quais deveríamos nos casar ou estar casado, certo? Vamos ver se vai fazer sentido para vocês, porque fez sentido total para mim. Então, já vai deixando aqui nos comentários se fez sentido para você, se está fazendo sentido e se não, o porquê não está fazendo sentido para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente sabe que felicidade é uma mera consequência, tá? Seja eu estando sozinha, se eu trabalho a minha autoestima, se eu trabalho o meu emocional, então automaticamente, por consequência, e muito boa, eu serei feliz e super saudável, certo? Certo. Então percebe que você utilizar essa frase como um motivo pelo qual você diz que quer se casar, se torna uma frasezinha clichê. Por quê? E geralmente, quando a pessoa usa essa frasezinha clichê, pode ter certeza, ela não sabe o porquê ela quer se casar. Ela não tem clareza do motivo pelo qual ela quer se casar. E daí a gente aproveita essa frase: eu quero me casar para ser feliz. Eu quero me casar para complementar a minha felicidade. Aquelas pessoas que fingem que já são felizes, sabe? Então elas dizem que é para complementar a felicidade delas. Então vamos fingir que a gente acredita. Tá tudo bem. Mas vamos lá. Quando você casa ou quer casar por um motivo, para atender uma necessidade, esse casamento ele já começa fadado ao fracasso. Mas como assim? Quando você casa por um motivo, vamos colocar como exemplo. Hoje eu estava vindo da Receita Federal e eu peguei um Uber. E daí o rapaz, né, depois que ele ficou sabendo que eu era terapeuta, ele começou a tagarelar, começou a falar sem parar. Telele, 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 e começou a falar da infância dele, já começou a falar dos relacionamentos que ele teve e não parava de falar. Falou da morte da mãe dele, enfim. E tagarelou bastante. E eu ali, só ouvindo. Até porque eu já trabalho fazendo isso, né? Então, para mim é muito fácil. O vídeo clínico já ativa logo. E teve uma falazinha que foi muito interessante. Quando ele falou que a atual esposa dele, ele se separou de um relacionamento anterior e a mulher, ela tinha um probleminha mental e ela entregou a filha dele, né, deles, para ele criar. E daí ele começou a dizer que aquela mulher, ela abandonou aquela criança. Outro tabu que a gente precisa cortar, tá? A mãe, ela não abandonou aquela criança. Ela entregou o pai criar. Porque se fosse assim, quando o pai separa da mãe e a criança fica com a filha, então quer dizer que o pai abandonou a filha? Não. O pai deixou a filha com a mãe. Isso é super natural. Quem fez aquela criança foi os dois. Então é super natural que os dois criem aquela criança.
seja na casa de um ou na casa do outro. Então, a responsabilidade é tanto dela quanto dele. Então, aquela mãe, ela não abandonou aquela criança, tá, gente? Só para ficar claro. E foi essa clareza que eu tive para ele, que eu trouxe para ele no momento. E daí ele falou que a mãe abandonou a criança e, enfim, eu corrigi ele, tudinho, e consegui mudar aquela percepção dele. Fez sentido para ele. Até aí tudo ok. E ele continuou falando. E daí ele deixou a menina, a criança, na casa de uma tia, que ele não podia ficar com a menina cuidando dela porque ele tinha que trabalhar. Até aí tá tudo tranquilo. E ele começou a pagar essa prima, tia dele, sobrinha, irmã, nem lembro o que aquela menina era dele. Sobrinha, lembrei. Sobrinha dele. Só que essa menina disse que não podia mais cuidar dessa criança porque ela ia começar a trabalhar, certo? E daí ele disse: não, você tem que cuidar dela porque é a sua sobrinha, eu tô pagando. Ela disse: não, tio, eu não posso mais cuidar dela. Pegue sua filha e leve para sua casa, porque eu vou começar a trabalhar numa empresa, beleza? Ele se viu sem uma opção. Ele teve que pegar a menina e levar para dentro de casa. E daí ele contratou uma babá para cuidar dessa criança. E ele passou alguns meses pagando essa menina para cuidar dessa criança, certo? Aí, essa babá era muito amiga da família, né? Da sobrinha dele, das irmãs dele, enfim. E daí a família começou a dizer mesmo assim: Fulano, por que tu não casa com Beltrano? Né? A criança já gosta dela. E eu fiquei sabendo que você está saindo com ela. Certo. E daí o que ele fez? Ele juntou o útil ao agradável. Ele já estava de rolinho com a babá, né? E daí o que ele fez? Ele pediu a mão dessa babá em casamento. Não em casamento em si, mas chamou ela para morar com ele, né? Porque hoje em dia é tão difícil encontrar um homem para pedir de fato uma mulher em casamento, né? Que fica até difícil de se ver isso. Mas ele pediu ela em casamento e né, ela foi morar com ele, né? Óbvio, automaticamente. E daí ela passou a cuidar da criança, agora não como babá mais, mas como mãe, né, da criança, de certa forma. E daí eu fui, que legal, né? Juntou o útil ao agradável. Então, vocês percebem que o motivo pelo qual esse homem se casou não foi para atender a um objetivo, e sim para atender uma necessidade? Vocês conseguem perceber isso? Então, quando a gente casa ou a gente diz que quer se casar para atender uma necessidade, o casamento ele está fadado ao fracasso, tá? Então fiquem cientes disso. Agora, quando você casa ou quando você deseja casar com o seu próximo marido ou com o seu futuro marido, mas você quer casar para atender um objetivo seu, a coisa anda. Não tem como não dar certo. Quando você casa para atender uma necessidade, o que é que acontece? Ele foi lá, aí quando ele falou isso, que casou com essa babá, percebam que ele casou para atender uma necessidade. Que necessidade, Jô? A necessidade que ele tinha de precisar pagar para alguém uma babá. E como quando as coisas começaram a apertar, né, financeiramente, ele se viu na necessidade de atender aquelas opções que os parentes dele davam direto. Fulana, por que tu não casa com ciclana? Ela gosta tanto da bebê, ela gosta tanto da criança, a criança gosta tanto dela. Por que tu não casa com ela? E foi o que ele fez. Percebe que ele casou para atender essa necessidade? Porque depois que ele casou, ele não precisou mais pagar uma babá.
porque agora ele tinha uma esposa, entende? Agora me digam, onde que tinha um objetivo nisso aí? O que é um objetivo? O objetivo é o caminho, é o que guia, é o que vai te guiar, entende? Então, ele se casou e quando ele falou isso, eu disse na hora, com certeza o teu casamento não tá bem, né? Aí ele olhou pra minha cara assim e disse, realmente meu casamento não tá. Meu casamento tá uma merda. Eu disse, eu sei. Como é que tu sabe? Eu sei. Porque ele se casou para atender uma necessidade. A partir do momento que essa necessidade ela é atendida, me digam qual motivo eu tenho para ficar com essa pessoa. Eu não tenho mais motivo. Eu já atendi aquela necessidade. Percebe? Então ele vai ficar com essa mulher até o momento que ela está atendendo a necessidade dele. Se essa criança crescer, ela vai crescer, óbvio. Mas quando essa criança crescer e ou se ele conseguir uma escola integral, se ele conseguir uma tia que saia do trabalho e diga, fulana, eu vou ficar com a fulaninha, eu vou ficar com a tua filha. Vocês percebem que não tem mais utilidade aquela mulher? Ela não precisa mais atender uma necessidade dele. E aí uma mulher que era um rolinho passou a ser a esposa para atender uma necessidade, vai passar a ser uma mulher que não serve mais para nada. Porque nem para rolinho com certeza ele vai querer. Porque aí vai misturar as questões, sabe? Então não vai fazer mais sentido aquela pessoa estar junta. E como aquela mulher ela só serve para atender uma necessidade, começa a vir conflitos dentro do relacionamento. E é justamente o que eu falei e é justamente o que está acontecendo no relacionamento dele. Eles já estão entrando em colapso. É briga todos os dias, é confusão, é discussão, mas ela continua com ele. E ele continua com ela. E vai continuar com ela até que essa necessidade seja atendida de outra forma. Outra pessoa. E de preferência alguém da família dele. Entende? Então perceba que eu me juntar com alguém para atender uma necessidade, a partir do momento que essa necessidade ser suprida, aquela pessoa não vai fazer mais sentido na minha vida. Eu sou um exemplo vivo disso. Quando eu me casei aos meus 19 anos, eu me casei por um motivo. Eu casei para atender uma necessidade desesperada que eu tinha de sair da casa da minha avó. E eu me casei por esse motivo. Eu não me casei com o objetivo de construir uma família, de construir um lar, de ser uma esposa, de ser dona de casa. Eu não me casei com esse objetivo. Porque se esse fosse o real objetivo, eu estaria casada com ele até hoje. Entende? Mas não era esse o objetivo. Não tinha objetivo, eu não tinha clareza dessas coisas. Eu me casei, de fato, por uma necessidade. Eu precisava sair da casa da minha avó. E o primeiro que apareceu, eu passei 6 anos namorando, e eu disse, por que não? Por que não? E eu fui lá e casei. Com 19 anos de idade, virgem, e saí o mais rápido possível da casa da minha avó. E a partir do momento que eu saí da casa da minha avó, que era justamente para eu ter liberdade, que era o que eu não tinha, eu era muito presa, muito castrada. Quando eu saí de casa com um certificado de casada, eu ganhei a minha carta de alforria, acho que é essa a palavra, para ser livre daquele peso da casa da minha avó. Então, depois disso, acho que com 1 ano a 2 anos, aquele casamento eu já não suportava. Ah, então quer dizer que ele te batia? Não,
não, eu já não suportava mais. Cara, já tinha atendido uma necessidade minha. Depois dali, eu poderia morar sozinha, eu poderia casar de novo com outra pessoa, eu poderia fazer o que eu quisesse da minha vida. Mas eu precisava sair da casa da minha avó, porque eu não podia fazer nada. E isso foi ruim para mim, entende? Então percebem agora o quão era necessário eu sair dali, o quão eu necessitava disso. Então todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias eram baseadas nessa necessidade. Não, eu preciso sair, eu preciso ser livre, eu preciso sair, eu preciso ser livre de todos os jeitos. Não importa o que aconteça, mas eu preciso sair dali. Eu queria que atendesse uma necessidade minha. Eu não tinha objetivo. Eu não tinha esse objetivo. E daí casei, e começaram a vir os filhos e tudo só embolava. Porque se eu casasse e no primeiro ano de casamento, que já estava ruim, eu saísse, eu teria saído com a minha liberdade, que era o que eu queria. E hoje eu teria construído um objetivo certo, com o conhecimento que eu adquiri depois. Teria feito tudo como de uma forma mais saudável, vamos dizer assim. Mas não. A gente entra num relacionamento pelos motivos errados, a gente se mantém nesse relacionamento por motivos errados, sem ter clareza de um objetivo real, sem ter clareza do que realmente a gente quer de fato, e daí tudo se embola. É tudo de mal a pior, só complica. Não tem como dar certo esse relacionamento. Entende? E percebe que essa frasezinha clichê de dizer, eu me casei para ser feliz, ela nem se concretiza quando você se casa para atender uma necessidade. Então tenha clareza de por que você quer se casar. Qual é o objetivo? Entende? Por quê? Qual é o caminho? Onde você quer chegar com esse relacionamento? Então, ter essa clareza, ela vai te dar o direcionamento. E existem N questões dentro desses objetivos que quando você entra num relacionamento com um objetivo, você entra sabendo o que você quer, você sabe quem você quer, você sabe as qualidades do homem que você quer, você sabe até onde vai os teus limites, e você não aceita qualquer coisa. Você não aceita qualquer coisa, porque quem sabe o que quer, a coisa vem. E quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Qualquer caminho é bom para aquela pessoa, porque ela não sabe o que ela quer. Então veja como faz sentido. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa que aparecer, ela aceita. Porque a única coisa que ela sabe que quer é atender uma necessidade. E talvez a pessoa nem saiba que quer isso para atender uma necessidade. Muitas das vezes nem clareza da necessidade a pessoa não tem. E aí, de fato, o que vier é lucro. Só que você paga com a vida. Você paga com a sua falta de paz. Você paga com a ausência da felicidade. Você já nem sabe o que é ser feliz. Você acha que é feliz porque tem um casamento. Mas qual a graça de ter um casamento falido? Qual a graça de ter um casamento onde não se tem um direcionamento, que é o objetivo? Me digam aí, qual é a graça disso? Eu sinceramente não vejo graça alguma. Eu não vejo. Agora, quando você casa com um objetivo, você sabe para onde você quer ir. Você sabe onde você quer chegar. É totalmente diferente quando eu sei o que eu quero, quando
como eu entrei nesse meu segundo relacionamento. Eu já entrei sabendo qual era o meu objetivo. Então, eu entrei nesse relacionamento já com 3 filhos do casamento anterior. Então, eu já sabia o que eu queria. Eu sabia o tipo de homem que eu queria. Eu já tinha feito a minha lista do homem ideal para mim. Então, assim, eu já tinha um objetivo traçado e tudo flui, tudo acontece, tudo anda de forma muito leve. É totalmente diferente. Aquela pessoa, ela não só tem a utilidade de atender uma necessidade minha, porque a partir do momento que aquela necessidade é atendida, o risco de eu botar essa pessoa para ir embora é muito grande. A partir do momento que eu descubro como atender essa necessidade, e o ser humano ele vai buscar tentar atender essa necessidade de qualquer outra forma, para justamente não precisar daquela pessoa para atender essa necessidade. E daí é onde mora o perigo. Porque você começa a descartar as pessoas. Elas passam a não te servir nem para isso, nem para atender uma necessidade sua. E daí é onde a coisa começa a desandar, entende? Então, quando eu me casei, nesse segundo relacionamento, eu já me casei mais centrada, com o objetivo traçado, com a lista do homem ideal que eu queria, com o que eu poderia abrir de exceção, o que eu não poderia, o que eu não abria mão de jeito algum, o que eu poderia abrir uma pequena exceção. Então eu já tinha todos os objetivos traçados. Eu já sabia quem eu queria ser dentro daquele relacionamento. Eu já sabia como eu iria me comportar dentro daquela relação. Então eu já tinha esse objetivo de ser uma ótima esposa, de construir um império, que é o meu casamento. Construir um império para minha casa, para o meu relacionamento, para os meus filhos, colocar uma figura masculina para representar o masculino dentro da minha casa para os meus filhos. Eu tenho 3 homens e uma mulher, uma menina. Então eu precisava colocar uma figura masculina dentro dessa casa. Então esse era o meu objetivo, trazer uma figura masculina para dentro da minha casa, para eles terem uma referência masculina. E isso é super saudável. Então perceba a diferença da coisa. Percebeu o quanto a coisa ela flui naturalmente? Então a dica que eu dou para você, eu não vou me estender mais, porque aí o assunto flui, vai fluindo e a coisa vai andando e daqui a pouco a gente não quer mais parar de falar. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa nos comentários. Coloca aqui nos comentários qual o seu objetivo para o próximo relacionamento, qual o seu objetivo, qual é o motivo pelo qual você está casando, por qual motivo você quer casar e por qual motivo você se casou, você que já é casada. Tenta voltar lá atrás, tenta entender o porquê você casou com esse homem. O porquê você casou com essa mulher? Será que os motivos foram certos? Será que esses motivos foram para atender um grande objetivo lá na frente? E como que está o teu relacionamento hoje? Diz aqui para mim. Se abre, se permite falar, se permite colocar para fora. A gente está aqui para te apoiar. Eu sou a pessoa ideal para te apoiar e te orientar para um caminho certo, para trazer leveza para o teu relacionamento. E eu tenho bastante experiência para isso. Então pode contar comigo. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. Eu fiquei muito interessada em saber por qual motivo você se casou e como que está o teu relacionamento hoje. E espero que tenha feito sentido para você. Tudo que eu trouxe aqui fez muito sentido para mim. Eu tenho seguido isso na minha vida e tem dado muito certo. Eu tenho ensinado para os meus filhos
a arrumar uma namorada com um objetivo, futuramente um casamento com um objetivo e não para atender uma necessidade, porque as pessoas elas não são obrigadas a atender a tua necessidade. O maior responsável por atender a tua necessidade é você. É você. Você é o maior responsável por atender às suas necessidades e não o outro. Então não se iluda achando que é o outro que deve atender às suas necessidades se você não faz nada por você. E cuidado com a carência, porque ela vai gritar e ela vai te fazer escolher de forma errada. Ela vai te fazer escolher para atender uma necessidade. E ela vai te fazer esquecer até que você tem um objetivo. Então toma muito cuidado com essa carência. Cuida dela, trata ela, dá atenção para que ela não se manifeste e te faça escolher para atendê-la, tá? Fazendo você esquecer exatamente do seu objetivo, que é o principal motivo pelo qual devemos nos relacionar com o próximo, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Eu garanto que tem muitas outras pessoas que precisam ouvir isso. E ó, não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? Para eu trazer mais conteúdos aqui. E se você tiver alguma opinião, alguma sugestão de conteúdo, pode trazer, que eu estou aqui para isso, tá certo? Espero que você tenha gostado e até a próxima.